Hoje é o nosso aniversário. Faz um ano já, hein? Passou bastante tempo. Acho que foi bem rápido, na verdade. E já deu pra fazer bastante coisa legal. E para fazer uma solene comemoração, vamos falar de um assunto bem legal. Obviamente a gente vai falar de Mário Ferreira dos Santos. Quando eu falo de comemoração, já adivinha o que eu vou falar hoje. É um assunto bem legal, que muita gente, quando vê a primeira vez, fica assustado, mas que é muito, mas muito simples. E o objetivo de hoje é mostrar essa simplicidade, uma coisa que formalmente parece muito complexa. A gente vai falar de Teoria Geral das Existências. Lá no 5º volume da Enciclopédia das Ciências e Filosóficas Sociais, cujo título é Ontologia e Cosmologia, Mário Ferreira dos Santos decide apresentar os objetos e as problemáticas da ontologia e da cosmologia. A parte 1, a parte de ontologia, é talvez ali a série de capítulos mais voltados para a escolástica que ele escreveu ao longo da fase 1 da enciclopédia. É claro, ele menciona os escolásticos em todos os livros praticamente. Praticamente todos os livros mesmo. É muito raro não aparecer um comentário escolástico. Mas nesse ele decide falar bastante de escolástica, ele decide comentar sobre a rixa entre os tomistas e os escotistas, falar o que ele pensa a respeito desse tipo de discussão, como que ele responderia as problemáticas e assim por diante. A parte 2 de cosmologia é uma parte que ele fala mais sobre... Não chega nem a ser uma cosmologia medieval, assim, não parece. Porque tem uns capítulos que falam muito sobre o hinduísmo, sobre o budismo, parece ser uma cosmologia mais oriental. Ele era um grande entusiasta do pensamento oriental e isso ajudou muito ele. A gente não vai falar muito sobre cosmologia, porque os capítulos de cosmologia é mais assim, explicação da ideia alheia, não tem muita, né? E para além daqueles capítulos difíceis sobre síntese da analogia em São Tomás de Aquino, sobre metafísica, Aristóteles e tal, no começo do livro ele vai explicar a teoria da assistência. O que é assistência? Assistência é forma. Tá certo? Pô, mas eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Então. Mas ela aparece muito no nosso idioma, no português. É que ela vem prefixada. E por que ela vem prefixada? Bom, filosoficamente, e o Mário se torna então um filósofo da assistência também, porque é muito difícil ver outra pessoa explicando isso. Por isso que a gente vai falar do Mário hoje. Tudo o que está, que é no cosmos, que é na ordem do universo, tudo o que é na realidade, no tempo e no espaço, também está sendo. Ou seja, num determinado objeto, você tem um conjunto de elementos que compõem uma constelação imutável. Elementos que não se alteram e que dão identidade ao objeto. Esse objeto é isso, vai ser sempre isso. E você tem um conjunto muito grande de alterações que acontecem ao longo de uma sucessão de eventos que nós medimos temporal e espacialmente. O Mário nomeia esse conjunto de eventos, de mudanças, de transições, de mutações, de mobilidades, como uma prefixação do acontecer. Por que prefixação do acontecer? Bom, é uma prefixação porque ela é um elemento adjunto à identidade da coisa. Ela não é a própria identidade da coisa. Ela não corrompe a identidade da coisa, ou seja, faz a coisa se tornar algo que ela não era, a modifica ontologicamente, portanto, mas ela se anexa e faz parte do existir da coisa, faz parte do acontecer da coisa. O acontecer é o quê? O ser aí, cara. Essa condição de existência que coloca o objeto num grande emaranhado de sucessões. Ou seja, você não vai analisar o objeto estaticamente, mas você vai analisar o objeto estática e
transitivamente. Você vai levar em consideração os dois fatores, porque a posição concreta é a posição que une as positividades, não descarta nada de relevante. Então você vai analisar pelo ângulo da mutabilidade e da imutabilidade. Só que essa mutabilidade, ela não é um fator essencial, tal como a imutabilidade, porque não é ela que dá a identidade. Ela mexe no acontecer, na aparência, por isso prefixação do acontecer. E aí ele faz uma tabelinha assim, que ele põe um monte de prefixos. E do lado ele escreve existência. Aí você fala assim, já agora descobri onde é que eu vi essa palavra existência. Tá lá, ex barra assistência. Se a gente junta, existência vira existência. O prefixo in, se a gente junta, insistência. O prefixo per, se a gente junta, vira persistência. O prefixo cum, se a gente junta, vira consistência. O prefixo sub, se a gente junta, vira subsistência. O prefixo re, se a gente junta, vira resistência. O prefixo ad, se a gente junta, vira adsistência. O prefixo des, se a gente junta, vira desistência. E o prefixo super, se a gente junta, vira supersistência. Ok, João, deixa eu ver se eu entendi. Então você tem o ser, esse ser também tem identidade, que é imutável. Mas acontece uma série de outros eventos quando esse ser está num plano cronotópico, espaço-temporal, que permite que ele realize várias mutações. São mutações possíveis, ou seja, coisas que ele pode acontecer com ele pode mudar e tal. Então já estava contido como potência, mas ali vai virar movimento, vai virar ato. Significa que essas moções, essas mudanças, elas que acontecem no plano espaço-temporal, elas também são consideradas assistências, assim como assistências da identidade. Só que elas são assistências adjuntas à identidade, é isso? É isso, perfeito. São coisas anexativas. Por isso, então, que a gente trabalha com a ideia de prefixação do acontecer. Bom, e o que seria cada assistência dessa? Né? Assistência pura é a identidade, mas assistência com prefixos é as relações formais que vão gerando mudanças. A primeira delas é a existência. O que é existência? É existência fora. Quer dizer, é uma forma fora. Olha, uma forma fora só é percebida se ela tiver o quê? Isso mesmo, aparência. Portanto, o ato de existir é o ato de ter uma aparência e de ser percebido pelo mundo. Isso é existência. Existência não é condição de ser. Condição de ser é ser. Pura e simplesmente assim. Aquele negócio que eu falo da inefabilidade do sujeito. É só isso. Agora, existência, dentro da ontologia do Mário, ela é uma forma que aparece, que se apresenta, que tem portanto, aparência. E se o tem, é porque está no sendo. E que tem uma matéria, tem uma configuração e por aí vai. Um princípio de individualidade. Insistência. Forma mantida. Você tem um conjunto de configurações. Mas você pode receber ações externas e essas ações externas podem te modificar. Ou você pode não ser modificado. Mas tem um outro elemento. Porque esse que eu acabei de mencionar, eu vou falar um pouquinho mais embaixo. Que é o processo de perduração daquilo que você é. Por exemplo, a forma humana, aquilo que configura o ser humano e humano, não é uma coisa que vai declinando. Assim, conforme vai passando os anos, essa pessoa ela vai ficando menos humana. Entendeu? Ela vai meio que mudando, assim, daqui uns 80 anos ela vai ficar parecendo um camelo. Não é porque vai ganhar a forma de camelo, não. É um padrão da... É um caractere, é um atributo, um componente padronizado do comportamento das formas, que é o comportamento de insistir em si próprio. A insistência é aquilo que a gente percebe na realidade e que compreende que as coisas se mantêm. Ora, se elas se mantêm, se é uma forma dentro, existe também um movimento de manter por fora.
né? Porque o in é dentro, insistência seria a forma dentro, mas é uma forma que insiste, que fica contínua. Mas também pode acontecer dela ficar por fora. É uma espécie de espontaneidade que a forma tem de se manifestar sempre do mesmo jeito. A gente chama de persistência. Aí que não larga o osso, fica ali, né, mantendo no vocabulário popular. Mas a relação entre as coisas do interior do ser e as coisas do exterior do ser, elas estão coactadas. Elas não são contraditórias, elas são opostas, mas elas não são contraditórias. Daí vem a consistência, que é assistência com, ou seja, não é uma estrutura onde você tem ou um ser com uma formalidade interna ou um ser com uma formalidade externa. É um ser que tem as duas. Então é consistência, assistência com o quê? Com as duas coisas. Hoje em dia a gente vai falar de consistência, a gente fala de coerência, por causa da lógica e tal. Mas aqui são outros termos. Só que isso também revela graus. Pô, por que revela graus? Ora, porque uma coisa imutável, ela é mais valiosa do ponto de vista ontológico, uma coisa que não perdura. Porque essa vira um nada depois. Em certo sentido. Tem começo, tem fim. Mas a imutabilidade tem começo, mas não tem fim. Portanto, o que substá no ser é a subsistência. Você tinha falado também daquele negócio do mundo externo causar pressão no objeto e esse objeto poder se mutacionar ou não. Quando ele se mutaciona, então você tem uma mutação. Mas e quando aquela formalidade que eu percebo recebe uma influência, como por exemplo, uma criança cair e bater a cabeça no chão? Ela pode quebrar os dentes. E aí você teve uma mudança na configuração, porque antes era uma criança com uma quantidade de dentes e agora é uma criança com menos. Mas e se não acontecer nada, nenhuma lesão? Bom, esse exemplo grosseiro nos dá o outro prefixo, que é a resistência. Capacidade da forma de resistir. Você falou também que estava adjunto, que era uma prefixação. Né? Como é que eu posso chamar isso? Eu posso chamar de adissistência. Assistência A. Né? A matéria da forma, a forma da matéria e por aí vai. E quando essa influência externa ou interna corrompe, destrói, modifica a assistência, aí a gente chama de desistência. Porque perde aquela linha contínua, aquele fluido específico do acontecer. E por fim, quando a gente está falando de uma forma superior, quando a gente está falando de anjos, santos, falando das almas do Kairos, a gente está falando de uma forma que tem mais independência, uma forma que está superando o acontecer, né? Que o sendo já não influi nela causações. Então a gente fala de uma supersistência. O ser, então, em suma, é a assistência. Dentro do acontecer existem prefixos, porque existem movimentos cambiantes. Então aí tem os prefixos que formam essa tábua de existências. Existência, persistência, consistência, subsistência, resistência, adissistência, desistência e supersistência. Para o Mário Ferreira dos Santos, a posição concreta, quando vai analisar o ente situado no tempo e no espaço, quando você vai fazer uma ontologia do acontecer, você tem que necessariamente, para fazer essa ontologia do acontecer, levar em consideração todas essas sistências prefixadas, mencionadas até então. Que dá o quê? Das 3, 6, 9. Dá 9. Né? Tem que levar em consideração todas essas. Tem mais outras? Não. Se você inventar alguma, muito provavelmente ela vai estar dentro de alguma dessas 9. Então são essas 9. E é legal porque a gente tem 10 camadas do ser, né? 9 colocações aqui, mais assistência que é a unidade, né? E aí você já começa a ter aquele simbolismo pitagórico de novo, entendeu? Porque eu sei que vocês gostam de simbolismo pitagórico. Então você pega assistência como unidade, você pega existência como oposição, você pega insistência como relação, persistência como proporção, consistência como forma, subsistência como harmonia, resistência como tensão, adissistência como assunção, desistência como integração
e supersistência como unidade transcendental. Dá pra fazer esse simbolismo também. Mas o assunto não é esse. Não vai ficar falando disso também, porque não tem muito o que dizer. Mas o ente, para o Mário Ferreira dos Santos, é o somatório das assistências. O ser é assistência, a identidade. Mas o ente é o somatório das assistências. E aí, mas que somatório da assistência? Tá, beleza, eu vou analisar todas as assistências, e na hora que eu pensar em todas elas juntas, e tudo que pode acontecer com o ser, eu tenho um ente? Isso. E aí você volta para aquelas definições escolásticas, que aparecem, por exemplo, em São Tomás de Aquino, e lembra que o ente é o ser em exercício. Ora, o ser em exercício é aquele ser que está prefixado no acontecer. E, portanto, você tem a tábua da assistência, com seus respectivos prefixos. Cada movimento é uma assistência diferente, mas o ser tem potência para todas essas. E não precisa acontecer uma por vez, pode acontecer várias simultaneamente, quem sabe até as 9. João, é só isso? Sim, cara, é só isso. Poxa, mas que no livro parece tão difícil, eu não consegui ler, o capítulo é muito grande. Eu sei, é porque o texto foi escrito de um jeito difícil, é um dos livros mais chatos que tem pra ler dele. Mas no final é só isso. Não tem mais nada de igual. É só você entender o significado de existência, portanto o significado de ser. Aí você tem o significado de acontecer. Aí você tem aquela série de mutações, que são prefixos do ser, porque não são maiores do que ele, são adjuntos. Aí você tem a lista de existência, você decora ela. E depois, sim, mas obviamente entende o que cada uma significa, por favor. E por fim você entende que o somatório delas é o ente. Porque na prefixação do acontecer, o ser é ser em exercício. Ele realiza, ele muda, ele aparece, ele vai embora. Tá certo? Então já tá bom. Por hoje é só. E eu tô me organizando aí. É que esse aqui é mais fácil de fazer, porque, enfim. Mas eu queria fazer um vídeo sobre trindade cristã e trindade pitagórica, essa semana ainda. E um vídeo sobre usura na Idade Média. Mas eu tô tentando... É porque vai ficar uns vídeos um pouquinho maiores, tá? Mas eu espero a participação de todos. Então, muito obrigado, então. E até a próxima. E feliz aniversário pra nós.